E aí, gente, hoje aqui na aula 8 eu vou ensinar vocês dois comandos, a como adicionar efeitos sonoros e depois a como criar e fazer a transição de um nível para um outro nível. Para isso, primeiramente vamos lá, partes por partes. Vou começar vindo aqui em componentes, vou adicionar sound, vou escolher o som. Posso vir tanto aqui em efeitos quanto em música, prefiro vir em efeitos, porque vai ser algo mais momentâneo. A música eu acho que se encaixaria melhor para o jogo como um todo. Deixa eu ver. Eu vou clicar aqui em pop, que eu acho mais discreto. E você tem aqui, ó, vários efeitos. Eu vou vir aqui nesse terceiro. Vou no terceiro mesmo. Vou no quarto não. Eu posso vir aqui, ó, só para ver. Pronto, som escolhido. Ok. Arrasta até aqui e liga esse botão ao play. Beleza? E, gente, a parte do som é basicamente isso. Agora, eu liguei o som à parte da colisão e da coleta dos ossos. Então, vou até testar aqui. Está previsto que toda vez que o Chico Bento for coletar o osso, ele vai emitir esse som na coleta. Ó, tá vendo? Tá funcionando. Pronto, tudo certo. Agora eu vou ensinar vocês a como criar um novo nível e a fazer a transição de um nível para o outro. Para isso, vamos vir aqui em Game Levels, New Level, para poder criar um novo nível. Pronto. Eu vou nomear como nível 2. Vou escolher a cor. Ó, já está aqui salvo, ainda bem. Pronto, os dois estão com a mesma cor, tá vendo? Mesma cor porque está com o mesmo código. Gente, o de cima é o nível 1, o de baixo é o nível 2. Mas eu posso mudar a minha ordem dos níveis vindo aqui nessa parte. Ó, eu vou aumentar aqui para 2. E como só tem dois níveis, consequentemente, esse vai passar a ser o nível 2. No caso, o nível 1 vai passar a ser o nível 2. E o nível 2 vai passar a ser o nível 1. Ó, vou mostrar. Tá vendo? Nível 2 agora é o nível 1. E o nível 1 agora é o nível 2. Ah, se eu quiser voltar, se eu quiser alterar, é só vir aqui. Se eu quiser excluir um nível, é só vir aqui ó, na lixeirinha. Tudo certo? Beleza. Se eu quiser acessar o nível 2, só vir aqui ó, em trocar para esse nível, mudar para esse nível. Vim aqui em carregar. E é um nível que está vazio, então eu vou já fazer alguma coisa, porque quando chegar aqui o personagem, ele tenha no mínimo sabe, um terreno para ele poder não já chegar e ir caindo. Então, como eu falei, é bom sempre nomear os objetos, porque você vem aqui em biblioteca, em library, e seleciona. E lembre de nomear em type, fica mais fácil. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar, ó, venho aqui, adicionar ao nível. Faço assim. Chago bem, ó, bonitinho, bem arrumadinho. E agora eu vou colocar a parede para o boneco também não fugir. Então eu venho aqui, ó. Aqui também. Tu, 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 tu. Esse aqui pode deletar. Pronto. Já está apresentável. Aí eu venho aqui e volto para o nível 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar dois objetos, uma porta e uma alavanca.
A porta vai ser a passagem e a alavanca vai ser o que vai enviar o sinal para a porta abrir. E eu vou ensinar vocês a configurar tudo do zero. Então, eu venho aqui em blocos. Posso escolher qualquer porta entre a marrom e a de metal? Pode, mas eu prefiro a marrom porque é mais bonitinha, é mais chique. Vem aqui, ó. Tem que nomear o objeto. Sempre lembrem. Venho aqui em Physics. E ó, a porta está marcada como sólido. Mas ela não pode estar assim. Você tem que desmarcar que ela que ela é sólida e marcar Enable Collisions. O que isso quer dizer? Quer dizer que a porta ela vai estar apta a sofrer colisões. Quando quando o personagem ele for colidir com a alavanca ela vai mudar a sua conformação e vai enviar um sinal para a porta aqui que também vai mudar a conformação dela, permitindo que o personagem ele atravesse. Ah, gente, é outra coisa que faltou eu explicar. Na versão gratuita, nós podemos ter no máximo até 50 objetos. Então, usem o crédito de vocês tanto para criar os níveis quanto para adicionar objetos com sabedoria. Ok? Certo. Vamos prosseguir. Venho novamente. Opa, nessa parte aqui agora não. Venho aqui novamente e eu vou criar uma animação para a porta da porta aberta. Aí eu venho aqui. Deixa eu cancelar. Aí vem aqui, ó. Criar nova animação. Vou nomear a animação. Eu vou colocar porta aberta. Um só quadradinho desse já está de bom tamanho, tá, gente? Não precisa de muito, não. Aí eu venho aqui e eu vou selecionar a outra forma da porta. Venho em blocos e aqui, ó. Ela assim. Aqui. Aqui é como ela vai aparecer no jogo. Tá fechada, aberta. Beleza? Ok. Agora eu vou selecionar, vou criar um outro objeto que vai ser a alavanca. A alavanca, gente, ela fica aqui em objetos. Primeiro selecionamos essa, que é a vermelhazinha. Vamos nomear, né? Vamos nomear. Vamos dar nome aos bois. Só que aqui não acabou. Vamos clicar novamente nela. Já tá, ó. Eu botei a alavanca. Pronto, agora foi. Você vem aqui, criar nova animação. E eu vou colocar como ligada o nome da animação. Um só quadrinho também basta para essa parte daqui. Venho aqui em objetos. Seleciono a outra alavanca, que aqui aponta para a direita com a pontinha verde. E ó, essa aqui é que está no jogo. Essa aqui que vai aparecer depois na animação, ó. Tudo certo. Deixa eu vir aqui se eu... Ó, desmarcar que é sólido, permitir colisões, tudo certo. Bom, gente, já temos a porta e a alavanca, mas falta configurar as duas. Por isso eu vou vir aqui e vamos em comportamentos. O que eu faço agora? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos selecionar Collision. Meu inglês, ó, topíssimo. Vamos vir aqui em N-Type e eu vou selecionar o nome do personagem jogável, que é o cachorrinho vulgo Chico Bento. Porque quando o Chico Bento colidir com a alavanca, ela vai enviar o sinal, ok? Ó, já está meio caminho andado. Agora, aqui em propriedades, eu vou selecionar a animação. Como a alavanca só tem uma animação, eu não tenho que escolher outra. Mas ó, uma coisa muito importante,
lembre-se de vir aqui, ó, e marcar Stay on last frame when done. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o meu personagem principal ele colidir com a alavanca, vocês veem que ela está aqui, ó, só um minutinho. Ela está nessa conformação, apontando para a esquerda com a pontinha vermelha. Quando o meu personagem principal for colidir com ela, ela vai ficar daquele outro modo, como está na animação, apontando para a direita com a pontinha verde. Isso aqui vai garantir que eu fique estável naquela posição, ok? Beleza. Vou ligar isso aqui. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Porque é muita cabeça só, ou é muito comando para uma cabecinha só. Só um minuto. Aí agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, acho que é aqui em propriedades, não, em componentes. Vou selecionar um efeito sonoro. Vou vir aqui, efeitos. Eu vou selecionar aqui algum de switch. Eu gosto muito desse, acho que é esse set que eu gosto. Não. É esse. Eu gosto desse efeito 2 porque dá uma vibe que eu tô abrindo uma masmorra, um jogo medieval. Eu acho muito incrível, gente. Ok. O que mais que eu tenho que selecionar? Eu tenho que selecionar ainda um... Deixa eu ver se é aqui nessa parte. Não, não é. Eu tenho que selecionar um filtro. Um filtro não, um interruptor. Meu Deus, é tanta coisa, gente. Deixa eu olhar rapidinho aqui na minha... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão na minha colinha. Deixa eu ver. Ah, é em lógica e matemática. Tá vendo? Lembrei. Ótimo. Eu vou vir aqui, ó. Vou ligar. E agora, gente, como é que eu faço? A conexão entre tudo isso daqui é o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui. Então, mais pra cá. Eu vou colocar aqui o... Calma, vai chegar a sua hora. Vou colocar aqui o interruptor. Eu tenho que ligar esse botão a esse. Eu vou ligar esse botão ao próprio botão dele, porque ele vai se autorregular. E tem mais. Eu vou ligar esse botãozinho aqui ao botão Start. Também tenho que vir aqui ligar ao botão Play. E eu ainda tenho que fazer uma outra coisa muito importante, gente. Eu tenho que colocar uma mensagem para ser enviada. Então eu venho aqui em componentes, aqui ó, message, mensagem. Vou deixar aqui, venho aqui ó, adicionar mensagem. Ah, já está aqui, abrir. Agora enviar para o que? Eu venho aqui, selecionar objeto para enviar a mensagem. E eu vou selecionar o objeto, que vai ser a minha porta. Ok? Agora é só conectar também esse botãozinho aqui a esse botão. Gente, foi mal, tá passando o VLT, mas eu vou tentar falar num tom que vocês consigam entender, tá? Só esticar aqui para vocês verem que tá enredando, mas ainda assim dá para identificar o que liga ao que. Ótimo. Pronto, gente, nessa parte aqui eu já acabei. Só que eu ainda tenho que configurar a porta. Para isso, o que é que eu vou fazer? Editar, deixa eu ver. Sim, está apto a sofrer colisões. Venho aqui em comportamentos e eu vou selecionar aqui nessa primeira pedacinho. Não, vou selecionar, já deixo aqui, mas não era isso que eu queria agora. Era isso aqui, collision.
clico, End Type, também vou selecionar o nome do Chico Bento, que é o personagem jogável, o Bam 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 da história. Venho aqui, acho que é aqui, não, é aqui, em propriedades. Venho em animação, também tenho que vir aqui em lógica e matemática e selecionar outro filtro. Deixa eu ver se tem tudo aqui. Não, ainda falta mais uma coisa. Eu venho aqui agora em Game Flow e seleciono esse pedaço aqui, Load Level, que vai servir para carregar nova fase, um novo jogo. Vamos começar os trabalhos. Venho aqui, Mailbox, seleciono aqui, ó, abrir, ok. Animação, Stay on last frame when done. Não esqueça de marcar aqui. Load Level, eu vou escolher um nível. Gente, aqui embaixo estão os meus níveis, o nível 1 e o nível 2. Eu vou marcar o nível 1, mas se você tiver com um jogo um pouco mais completo, que tenha todos os 5 níveis, que a versão gratuita do Flow Lab permite você ter, eu recomendo fortemente que você venha aqui, ao invés de selecionar um nível específico, você selecione o Next Level. Por quê? Porque ele vai sempre encaminhar você ao próximo nível. Quando eu estava criando um outro jogo, eu marquei nesse comando nível tal, e meu jogo tinha 5 níveis, e eu só saía do nível 1 para o nível 2, sempre. Mas como só tem 2 níveis, eu vou marcar aqui, nível 2. E agora, vamos conectar uma coisa a outra. Esse botão a esse botão aqui e também aqui, e esse botão a esse. Beleza, gente? Agora, hora da verdade. Espera aí. Deixa eu pegar esse daqui e jogar aqui pro lado de escanteio. Não, acho que se eu vou deixar assim... Pronto. Assim dá para vocês irem acompanhando também. Agora, vamos fazer ele teste. Outra coisa que depois eu vou ter que ensinar vocês a configurar. Vocês estão vendo que o personagem, ó, ele tá pulando, ele tá quase voando. Se quiser pode deixar, mas ó, tá vendo? Deixa eu refazer para vocês verem. Agora o Chico Bento, ele vai de encontro à alavanca, ó. Foquem na alavanca como ela tá agora e na porta também como ela vai ficar. Ó. Vocês viram? Agora, uma coisa que eu não vi, sinceramente, foi a minha vergonha na cara. Porque como é que eu espero que um cachorro que tá aqui venha até aqui, sendo que não tem bloco suficiente? Sinceramente, viu? Aqui eu falhei com vocês. Deixa eu só tornar o caminho dele mais fácil, né? Que aí também eu já quero demais, né? Do pobre Chico Bento. Pronto. Gente, como é só o nível 1, vocês podem fazer um nível bem fácil. Não tem que fazer nada muito empiriquitado. É só um teste para vocês, beleza? Pronto. Vamos lá. Let's go. Vem aqui. Eita, que agora eu tô como... Parece que eu tô com um monte de saci, tô com uma furada. Oh, Deus. Espera aí que eu fiz um negócio até bom de muito juntinho. Nem eu tô conseguindo. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse daqui. Eu vou retirar. Eu vou adicionar um nível.
Pronto. Acho que agora sim vai. Pronto. Vocês viram, né? A porta abrindo. Agora... Ai, peraí. Vixe. E é isso, gente. Como eu não adicionei nesse nível o Chico Bento, ele não está aparecendo, mas por essa parte aqui é basicamente isso. O vídeo ficou um pouco longo, gente, quase 21 minutos, mas é porque real tinha muito detalhe e eu quero ensinar vocês parte por parte, detalhe por detalhe, para ficar bem explicado. É isso e até a próxima aula, viu, gente?